Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Deus, por essa noite, te louvamos porque nesse decorrer desses dias o Senhor tem nos abençoado, ministrado e falado aos nossos corações. Senhor, muito obrigado pelo ministério de louvor que acabou de louvar ao Senhor e nos conduziu na adoração, Senhor. Continua abençoando a vida desses jovens, ó Deus. Continua derramando a tua bênção sobre eles. Pai, muito obrigado a Deus pela vida do André. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe a vida do teu filho e que o use, Pai, como canal do Senhor para os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Pai de Cristo, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso número 41. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a pessoa de Jesus Cristo. Vou tentar andar bem rápido, né? O pastor falou que eu tenho 1 hora, mas eu já sei que a Elane passou 10 minutos de ontem, então já sei que a Elane passou 10 minutos, então eu já tenho 10 de bonde, né? Mas vai ser rápido, vamos andar, são só 46 slides, é rápido, irmãos, vamos andar rapidinho, a gente nem vai perceber. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 41, vamos ler todos juntos? E eles, possuídos de grande terror, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Nós vamos estar falando hoje sobre a pessoa de Jesus Cristo. Sem dúvida alguma, Jesus Cristo foi a pessoa mais influente da história. Né? Como o irmão falou aqui, para nós, e até para aquele que não se declara cristão ou até ateu, Jesus Cristo influencia a sua vida definitivamente. É claro que Jesus Cristo foi um marco na história, ele dividiu a história. A história está dividida em 2 períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. Nomes, por exemplo, como Alexandre o Grande, Júlio César, Aristóteles, Platão, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Albert Einstein, Napoleão Bonaparte, Abraham Lincoln e tantos outros perdem o seu significado e se tornam pequenos se comparados e colocados lado a lado à pessoa de Jesus Cristo. É certo que em toda a história, Jesus Cristo é aquele que nós podemos chamar do incomparável. E quem é esse Cristo de quem nós falamos? Os personagens da história, todos eles, se nós colocarmos todos eles juntos de um lado e colocarmos Cristo do outro, eles perdem a sua importância na presença daquele que é o incomparável Cristo. Ele é a coroa do universo. Ele é o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Cristo sobrepuja a todos. Ele é a voz humana em toda a música, a estética em toda a escultura. Ele é a mais aprimorada mistura de luz e sombra de toda a pintura. Ele é o ápice da realização de qualquer empreendimento. Para o artista, ele é a sublimidade da beleza. Para o arquiteto, ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a brilhante estrela da manhã. Para o padeiro, ele é o pão da vida. Para o biólogo, ele é a origem da vida. Para o construtor, ele é o firme fundamento. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o educador, ele é o mestre dos mestres. Para o engenheiro, ele é o novo e o vivo caminho. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, ele é a palavra viva. Para o camponês, ele é o semeador e o senhor da colheita. Para o floricultor, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Para o viticultor, ele é a videira verdadeira. Para o magistrado, ele é o juiz de toda a terra. Para o jornalista, ele é a boa notícia de grande alegria. Para o filósofo, ele é a sabedoria de Deus. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, ele é o desejado de todas as nações.
Para você que é o pecador, que está aqui nessa noite e ainda não conhece Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que pode tirar o seu pecado, te perdoar essa noite e te dar a vida eterna. Para o crente, Ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Redentor e Senhor. Para o discípulo, Ele é o comandante geral que nos dá as suas ordens com clareza incondicional. Para você que está cansado, Ele é o descanso de todas as nossas fadigas. Ele é Jesus Cristo. Ele é o incomparável. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus e estudar um pouco sobre o que as Escrituras nos ensinam sobre Ele. Nosso estudo não pretende ser exaustivo, ou seja, não é um estudo que eu vou ter como falar tudo aqui sobre a pessoa de Jesus, porque seria impossível. Lá no Evangelho de João, no final do Evangelho de João, quando o João está acabando de narrar o seu Evangelho, ele diz que se ele pudesse escrever tudo que Jesus tinha feito e realizado, nem todos os livros do mundo caberiam. Seria uma pretensão humana eu tentar aqui 1 hora falar tudo sobre a pessoa de Jesus. Mas eu espero poder dar minha contribuição para que nós saímos daqui dessa noite com a certeza clara e inconfundível do nosso coração. Para que todos nós possamos sair daqui dizendo como o apóstolo Paulo: eu sei quem tem crido, eu sei quem Ele é. E pretende ter 4 pontos, que nós vamos falar sobre Jesus Cristo essa noite. A pessoa de Cristo, o estado de humilhação, o estado de exaltação e os ofícios de Cristo. Vamos falar basicamente sobre esses 4 pontos da pessoa de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a pessoa de Cristo, as naturezas de Cristo. As naturezas de Cristo divina e as naturezas de Cristo humana. Irmãos, o primeiro artigo, que é esse que nós vamos tratar sobre a pessoa de Cristo, as naturezas de Cristo, ele é um artigo de fé. Nós precisamos entender isso em primeiro lugar. Ele vai muito além da compreensão humana, mas como ele está claramente presente nas Escrituras, ele é uma verdade contida na Bíblia, nós cristãos precisamos defendê-lo. Em primeiro lugar, nós vamos pensar sobre a divindade de Cristo. Passei para mim, querido. A Bíblia afirma claramente que Jesus, a pessoa de Jesus, é Deus. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus que se encarnou. Lá em Isaías, no capítulo 9, no verso número 6, uma profecia muito conhecida, e já no Velho Testamento já indicava que o Redentor, o Salvador, seria o próprio Deus. Isaías nos diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Velho Testamento nos fala disso. O Velho Testamento nos aponta isso. Chama Jesus Cristo de Deus Forte. Ele é Deus. Ele é Pai da eternidade, ou seja, Ele é eterno. Só Deus possui esse atributo, a eternidade. Nunca houve um tempo que Ele não foi e nunca haverá um tempo que Ele não será. Ele sempre existiu. O Novo Testamento também nos fala sobre a divindade de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, ao verso número 3, João fala o seguinte: que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É prova, irmãos, incontestável de que as Escrituras nos falam e nos dão claro testemunho de que Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas também há um mistério aí que nós não podemos compreender na nossa limitação, que Ele é Deus e Ele é homem. O Evangelho também nos diz que Ele é homem. A humanidade de Jesus nós encontramos claramente no Evangelho. Pode passar aí comigo, por favor. No Evangelho de João, no capítulo 4, no verso número 6 ao verso número 8, relata o encontro de Jesus com uma mulher, a mulher samaritana. E diz que o seguinte: que estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus:
dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Olha o seguinte, olha como a Escritura testemunha a respeito dele como Deus e como mostra ele com a sua natureza humana, ele sofrendo, não é, participando da nossa limitação humana. Diz que ele estava ali, a fonte de Jacó, o quê? Cansado. Em primeiro lugar, ele está cansado. Então ele é homem, ele cansa, ele se cansa. Está cansado. Ele pede água, ele está com o quê? Ele está com sede. E os discípulos tinham de comprar o quê? Alimento. Ele está com fome também. A viagem que ele estava fazendo era muito longa. Lá quando ele vai visitar Lázaro, no Evangelho de João, no capítulo 11, verso número 35, a Bíblia diz que ele chora ao ver o seu amigo ali. Sentimento humano, ele é movido por emoções, por sentimentos, e ele chora. Então a Bíblia, ela consegue apontar esses dois princípios sem nenhuma preocupação com que eles se choquem, ou com que eles sejam, com que eles não sejam conciliáveis. Ele é Deus e ele é homem. E essa, irmãos, já é a base da nossa fé. Essa é a base da nossa fé. Se nós tirarmos o Jesus homem ou o Jesus Deus, nossa crença será como um edifício que desmorona quando uma coluna é retirada. Não é coisa de somente de importância nós defendermos que Ele é Deus e que Ele é homem. Não é coisa de somente de importância, por exemplo, me perdoe citar o nome, que as testemunhas de Jeová não reconheçam Jesus Cristo como Deus. É coisa de seríssima importância isso. Seríssima importância, e é uma base sobre a qual o cristianismo está edificado. Ele tem duas naturezas em uma só pessoa. Uma só pessoa. Ele é o Deus homem. Ele não é 50% homem ou 50% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. E você começa a ver a importância dessa doutrina quando você vai estudar um pouco a história da igreja, e você vai perceber que durante a história da igreja, nenhuma outra doutrina foi tão atacada quanto essa. Nenhuma outra doutrina sofreu tantos ataques quanto essa doutrina. Várias heresias apareceram no decorrer da história, tentando separar esse fato de dele ser Deus e dele ser homem. Eu queria só apontar algumas aqui, pode ir passando aqui aí, por favor. De repente você já leu sobre elas, ouviu alguma delas. Por exemplo, no início da igreja surgiram algumas doutrinas, por exemplo, uma que era chamada docetismo. O docetismo, ele defendia que Jesus era o mensageiro dos céus, e que seu corpo era carnal apenas na aparência, e que sua crucificação teria sido uma ilusão. Eles diziam o seguinte: olha, Jesus não é Deus, ele é apenas um mensageiro e a crucificação dele foi só uma ilusão. Havia também o que nós chamamos de ebionismo. O ebionismo, ele queria que Jesus ele era como um profeta. Ele é um profeta apenas, nascido de Maria e José, que teria se tornado Cristo no ato do batismo. Ele é só um profeta, ele não é Deus, ele é um profeta. Por exemplo, pode passar o monofisismo. O monofisismo é a doutrina que ensinava que Cristo teria uma única natureza, composta da união de elementos divinos e elementos humanos. Ele tem só uma natureza, só uma. Nestorianismo dizia que Jesus Cristo é, na verdade, duas entidades vivendo no mesmo corpo. Ele é entidade, uma humana e uma divina. E por último, o sabelianismo, que defendia que Jesus é Deus, e Deus não eram pessoas distintas. Não eram pessoas distintas, eles diziam, mas sim aspectos ou modos diferentes do trato da divindade com a humanidade. Várias outras doutrinas, nós poderíamos falar aqui de várias delas, se propagaram no meio da igreja, no seio da igreja, até, por exemplo, o século IV, até o século IV da igreja, que foi quando um imperador bizantino chamado Marciano convocou um concílio. A igreja, naquela época, havia se tornado a igreja do Estado, o imperador se converteu e a igreja se tornou a religião oficial do Estado. Estava havendo várias confusões e discussões sobre isso, e então Marciano resolveu convocar um concílio. Esse concílio reuniu todos os grandes líderes da igreja na época. E ele foi de 8 de outubro
até 1º de novembro de 451, e ele foi realizado na cidade de Calcedônia. Esse foi um fato muito importante para a nossa história, muito importante para a história cristã. Ele ficou conhecido como Concílio de Calcedônia. Ali foi firmado definitivamente a doutrina de que Cristo é Deus e de que há duas naturezas nele. Nesse concílio, o seguinte documento foi aprovado. E é o seguinte, que na linha dos santos ensinamos unicamente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de uma alma racional e de um corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado do Pai, antes de todos os séculos, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Pode passar. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. A diferença das duas naturezas não é de algum modo suprimida pela sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só hipóstase, ou seja, natureza. Esta é a base da nossa fé. Se nós retirarmos o Jesus homem ou Jesus Deus, nossa crença acaba. Por quê? Deixa eu te explicar isso. Qual é a necessidade da humanidade de Deus, dele ser homem? Por que ele tem que ser homem? Porque ele é o segundo Adão. Lá no Éden, Deus já havia feito uma aliança com Adão, de que Adão iria viver mediante a quê? A obediência. E que se ele desobedecesse, ele iria morrer. No entanto, Adão quebrou esse pacto, ele era um homem. E o pacto foi quebrado. Para que o pacto fosse restaurado, era necessário que um outro homem cumprisse esse objetivo. Um outro homem oferecesse a Deus uma obediência plena, uma obediência completa, uma perfeita obediência. Um homem. Era necessário que o homem sofresse a penalidade do pecado. Um homem. E ele sofreu toda a penalidade do pecado em nosso lugar. Ele não poderia deixar de ser homem, porque se ele não fosse homem, essa penalidade do pecado que seria colocada sobre nós, não valeria ele sofrer no nosso lugar. É necessário que ele fosse homem, para que ele sofresse em nosso lugar. E qual é a necessidade da sua divindade? Pense bem, que nós confiamos que somos salvos mediante o sacrifício de Cristo, mediante o sacrifício do Salvador, mediante o sacrifício do Redentor. Mas pense como que o sacrifício de um homem pode salvar a todos. Como que o sacrifício de um homem vale para todos? Um homem deveria salvar apenas um homem. Mas, no entanto, ele é Deus. E o seu sacrifício tem um valor infinito, de modo que ele pode salvar todo mundo. E se houvesse 2 mundos, 3 mundos, 4 mundos, ele ainda haveria poder nele para salvar a todos, porque ele é o Deus infinito que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A necessidade dele ser homem e a necessidade dele ser Deus. Você joga uma dessas doutrinas fora e o cristianismo se desmorona. O cristianismo acaba. Ele é Deus e ele é homem. Os nomes de Jesus, ainda sobre a pessoa de Jesus, é interessante nós notarmos de alguns nomes que as Escrituras tratam de Jesus e apontam sobre Jesus. Há 5 nomes que as Escrituras tratam do Salvador, que vale a pena nós considerarmos. É interessante
que mesmo dos nomes, nós reconhecemos as duas naturezas de Jesus. Primeiro, é claro, como nós conhecemos, ele é chamado de Jesus. Né? Lá em Mateus capítulo 1, no verso 21, diz que ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus é o nome dele pessoal. Pessoal. O nome Jesus é a forma grega do hebraico Joshua. É interessante você notar que, pensar que no hebraico ele é Josué. O nome Jesus é o nome Josué. Nós lemos lá na nossa Bíblia lá. O nome Jesus é o nome Josué. A diferença que chegou na nossa língua vem da transliteração. Porque o nome de Jesus ele é transliterado do grego e o nome Josué é transliterado do hebraico. Então há uma pequena mudança, uma pequena distinção. Mas o nome Jesus era um nome corriqueiro e comum. E era o nome Josué no hebraico. Josué, Joshua. E uma derivação que alguns estudiosos fazem, que é muito interessante, é a seguinte, que ele é Joshua, ele é Geo de Deus, de Jeová, e Shua de socorro, de salva. Deus que salva. Ele é o Deus Salvador. O segundo nome que o Evangelho nos fala a respeito de Jesus é o nome de Cristo. Ou seja, Cristo é um ungido. Né? Por exemplo, a declaração de Simão Pedro, quando ele encontra Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 16, quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se Jesus é o nome dele pessoal, Cristo é o seu nome oficial, o nome do Messias, do ungido. A ungido, a unção, no Antigo Testamento, representava alguém que havia sido separado exclusivamente por Deus para uma obra específica. Essa era a figura do ungido no Antigo Testamento. Né? E no Antigo Testamento apenas 3 classes eram ungidas: os reis, os profetas e os sacerdotes. Eles eram chamados de ungido. Isso aponta para os ofícios de Cristo, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas ele é o Cristo, ele é ungido. Ele é aquele que foi separado por Deus, escolhido por Deus para uma missão específica. Terceiro lugar, podemos ver o Filho do Homem. Eu tenho certeza que você já leu várias vezes na sua Bíblia, quando você está lendo, e você encontra o próprio Jesus falando de si mesmo, ou alguém falando de Jesus como Filho do Homem. Lá em Mateus capítulo 17, no verso número 22, ele faz essa declaração: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Esse é o título que Jesus mais usa para se referir a si mesmo. Ele usou esse título mais de 40 vezes nas Escrituras. Mais de 40 vezes nos Evangelhos você vai encontrar esse título, Jesus usando esse título para se referir a si mesmo. E o título Filho do Homem, alguns pensam que está ligado à sua humanidade, à humanidade de Jesus. Mas não. Esse é um título que fala da autoridade dele, do poder dele. Filho do Homem não tem nada a ver com a sua humanidade, com a sua pessoa. Quando ele usa esse título, Filho do Homem, ele está apontando para si como aquele personagem que Daniel viu lá na sua visão, lá no Antigo Testamento. Pode passar aqui. Lá em Daniel, no capítulo 7, no verso número 13. Não sei se você lembra dessa passagem. Daniel tem uma visão e ele diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O que acontecia? Os judeus, eles liam esse texto constantemente nas sinagogas, e os estudiosos, quando começaram a estudar esse texto, perceberam que essa era uma profecia que dizia a respeito do Messias, que falava a respeito do Messias.
Então, quando Jesus aparece no cenário, ali na Galileia, na Judeia, ele começa a usar esse título para falar de si mesmo. Ele queria chamar a atenção para algo. Quando ele começa a usar esse título do Filho do Homem, era para que aqueles que estavam ao seu redor e que iam constantemente às sinagogas, constantemente ouviam a exposição da lei, constantemente ouviam os ensinamentos do Antigo Testamento, eles logo ligassem a pessoa de Jesus àquele a quem Daniel viu. Ele estava ali dizendo: olha, aqui está alguém que é maior do que Daniel, aqui está alguém que é maior do que os profetas, aqui está alguém a quem foi dado domínio, glória, honra, poder. Aqui está alguém que vai, mas é o Filho do Homem que virá com glória, com domínio, com poder e autoridade para julgar os vivos e os mortos. Ele é o Filho do Homem. O Filho do Homem. Daniel, quando vê essa visão, ele diz que o Filho do Homem chega e alguém se apresenta diante dele, chamado o Ancião de Dias, e dá a ele o domínio, a glória, o reino e os povos e as nações e todas as línguas do céu. Não sei se você se recorda, por exemplo, lá de Apocalipse, quando João tem a sua visão também, ele escreve o seu livro, e é dito que a ele foi dado homens de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. Sempre que você lê isso na Bíblia, sempre que ele se identifica a si mesmo como Filho do Homem, ele está falando como aquele que tem todo o poder e aquele que tem toda a autoridade. Em quarto lugar, ele é o Filho de Deus. Pode passar aí, querido, por favor. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O nome Filho de Deus foi usado com relação a Jesus em pelo menos três aspectos. Em primeiro lugar, no sentido oficial, ou messiânico. Ou seja, ele é o Filho de Deus no sentido de que ele é o legítimo representante de Deus. Ele é o legítimo representante de Deus. Né? Naquela época era muito comum, quando os reis iriam resolver algum conflito, ou tinham algum problema importante para resolver, ou um comunicado importante a fazer no outro rei, ou quando ele não podia ir em uma visita oficial e ele precisava mandar alguém para representá-lo, ele enviava o seu filho. O seu filho exercia a mesma autoridade dele. Era reconhecido como autoridade oficial dele. Então, quando a Bíblia fala dele como Filho de Deus, está falando daquele que é o legítimo representante de Deus. Em segundo lugar, ela fala também no sentido trinitário. Né? Ele é o Filho de Deus igual a Deus, da mesma essência de Deus, da mesma substância de Deus, em mesma glória, em mesmo poder, em mesma autoridade. Em terceiro lugar, fala a respeito dele ser o Filho de Deus no sentido do seu nascimento. É interessante que Lucas, ele narra o nascimento de Jesus de modo totalmente sobrenatural. É uma virgem, né, que não tem contato com homem algum, fica grávida e nasce. E quando Lucas diz lá no seu Evangelho, ele diz que esse nascimento de Jesus de modo totalmente sobrenatural só pode ser obra sobrenatural de Deus também. E nesse sentido, ele faz questão de especificar de que Jesus, ele é não filho de José, apenas não filho de Maria, ele é filho de Deus, foi concebido por obra sobrenatural de Deus. Em quinto lugar, último lugar, podemos ver o nome de Jesus como Senhor. Ele é representado como Senhor. Em Lucas capítulo 2, no verso número 11, diz que e hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é mais uma indicação da divindade de Jesus. Porque esse título, Senhor, ele só era atribuído no Antigo Testamento a Jeová. Somente a Jeová. Essa palavra só era utilizada com respeito a Jeová. Mas no Novo Testamento, os evangelistas e os apóstolos usam essa mesma palavra, Senhor, Kyrios, aquele que tem domínio, aquele que tem autoridade. Kyrios, o Senhor, aquele que governa para a pessoa de Jesus Cristo. Vou passar para o segundo ponto.
Pode passar aí, querido. Nós vamos falar sobre um estágio importante, que é o estágio da humilhação de Jesus. Seu estágio de humilhação. Em Filipenses, capítulo 2, no verso número 7, no verso número 8, diz que ele antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Há dois elementos importantes no estado da humilhação de Cristo. Em primeiro lugar, a Bíblia diz, o apóstolo diz que ele se esvaziou. O que seria ele se esvaziar? Ele se esvaziar corresponde, é igual, por exemplo, esse copo aqui, você está vendo, interessante, o copo está aqui, e esse copo está aqui, e eu digo um pouco só, mas eu esvaziar todo esse copo, um copo cheio, e eu pego ele e esvazio ele todo. É isso que o apóstolo fala de se esvaziar, que ele se esvaziou completamente, não é, da sua glória. Ele se esvaziou completamente. Consiste em ele renunciar à sua majestade de supremo governador do universo e assumir a natureza humana com todas as suas deficiências, como nós já lemos, com fome, com sede, com cansaço, né? Não podendo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo momento, ou seja, ele se esvaziou dos seus atributos divinos. Em segundo lugar, na sua humilhação, consiste em ele haver se feito sujeito às exigências da lei. Ou seja, aquele que foi o legislador da lei se colocou debaixo da lei. A humilhação consiste em ter sido ele obediente em todas as suas ações, ter aceitado o sofrimento até o próprio limite de uma morte vergonhosa. Dentro desse estado de humilhação, podemos rapidamente falar em 5 estágios da humilhação de Cristo. Em primeiro lugar, pode passar aí, querido, por favor. A encarnação. A encarnação é o quê? A encarnação é o Filho de Deus existente desde a eternidade, assumindo a natureza humana e se revestindo de carne para vir em nosso socorro. Quando ele se encarnou, ele se colocou em situação totalmente desfavorável. Totalmente desfavorável. Ele se tornou o bebê da manjedoura. Pense nessa coisa que parece loucura, né? Parece loucura. Ele se colocou como o rei, o Senhor da glória, como bebê da manjedoura. Ele se colocou debaixo dos limites do tempo e das limitações do corpo humano. O Filho de Deus se fez carne. Esse é um milagre que ultrapassa o nosso limitado entendimento. Ultrapassa o nosso limitado entendimento. A sua encarnação talvez seja a expressão, podemos falar juntamente com a cruz, de maior desapego dele em nosso favor. Ele renunciou tudo aquilo que era favorável a ele, sua glória, seu poder, seu domínio, sua autoridade, para se encarnar num bebê, numa manjedoura, no meio de vaca, de boi, de cabrito, para ser cuidado por uma jovem que nunca teve um filho, para andar no jumento. O estado da humilhação dele, a encarnação. Mas em segundo lugar também, o sofrimento. Pode passar? Jesus sofreu durante toda a sua vida. Eu queria enfatizar aqui, especialmente o seu sofrimento na cruz. Você parou para pensar o que significou a cruz para Jesus? A crucificação não era uma forma judaica de castigo, era uma forma romana. Ela era considerada tão infame que não podia ser usada ao cidadão romano. O cidadão romano não poderia morrer crucificado. Ela era guardada somente para a escória da humanidade, aos escravos e aos criminosos mais indignos. E há 3 aspectos da cruz que apontam nesse sofrimento de Jesus. Em primeiro lugar, a cruz ela era dolorosíssima. Havia um provérbio que dizia o seguinte, que
Uma pessoa crucificada morria 1000 vezes. E um provérbio na época que dizia o seguinte: uma pessoa crucificada morria 1000 vezes. Tamanha era a dor de alguém ir para a cruz. O crucificado nunca morria só apanhando. Ele era deixado lá na cruz e, na verdade, na maioria das vezes, ele morria por asfixia. Sofria, não conseguia mais respirar e morria. Ela era vergonhosa. O condenado ele era humilhado pelos soldados e obrigado a carregar a cruz diante de uma multidão ensandecida. Igual Jesus, ele apanhou lá no pretório, colocaram nu a cruz sobre ele e ele andou. Dizem que esse caminho tem cerca de 800 metros, de onde ele saiu até o Gólgota, as pessoas de um lado e do outro, zombando e ridicularizando ele. A cruz era dolorosíssima, vergonhosa, mas não só isso, a cruz era também maldita. Como dizia lá em Deuteronômio, no capítulo 21, no verso número 22 e 23. Pode passar aqui, por favor. Se alguém houver pecado passivo da pena de morte e tiver sido morto e o pendurarem no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Mas deixa eu te falar uma coisa: o sofrimento de Jesus na cruz já foi horrível, Mas o pior sofrimento de Jesus não foi a cruz. O pior não foi o que ele sofreu no corpo, sim o que ele sofreu na sua alma. Quando ele estava no Getsemane, o evangelista relata que ele chegou a sofrer ao ponto de suar gotas de sangue. Seu sofrimento era tão intenso quando ele orava no Getsemane que diz que ele sofria, ele pingava gotas de sangue. Mas o que nós precisamos ter em mente não é que quando ele estava ali, pedia para o Pai passar dele o cálice horrorizado, o que ele estava com medo não era da cruz. Não era da cruz. Pense que ele era o Senhor. Ele iria enfrentar pregos, ele iria enfrentar coroa, ele iria enfrentar os soldados, ele iria sofrer, mas ele iria enfrentar. Afinal, muitos outros mártires na história morreram também, e morreram com bravura, com coragem. Será que ele estava com medo da cruz ali? Não. O que ele estava orando ali é que ele estava percebendo que ali ia se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito lá em Isaías, no capítulo 53, no verso número 10, que todavia ao Senhor agradou moê-lo. Na cruz do Calvário não foi o seu sofrimento físico, mas foi sofrer a ira de Deus e o peso de todos os nossos pecados. Ele foi esmagado diante da ira do Pai. Todo o nosso sofrimento, todos os pecados dos santos, de Adão até o último dia, ele carregou na cruz do Calvário. Não é à toa que ele ora se sentindo desamparado. Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz o Pai vira seu inimigo. Na cruz o Pai o atormenta. Na cruz o Pai o mói. A sua ira é derramada sobre ele. A sua ira do Pai é despejada sobre ele. Toda a sua ira contra o pecado, contra a iniquidade que caberia a nós, é colocada sobre ele. Então, no Getsemane, ele começa a sentir as agonias das dores, e ele clama: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Quando você lê o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias está chamando o povo de Israel ao arrependimento, ele diz para o povo assim: se vocês continuarem nos seus pecados, vocês irão beber do cálice da ira de Deus. Lá em Apocalipse, quando João vê a volta de Cristo, a condenação dos ímpios, João diz que os ímpios irão beber o cálice da ira de Deus. Sabe por que nós não vamos beber o cálice da ira de Deus, querido? Porque na cruz do Calvário ele sorveu até a última gota em nosso lugar. Até a última gota do cálice ele bebeu no nosso lugar. A sua morte, essa água para nós levantar, deve ser ter em mente que a morte não é apenas a consequência natural do pecado, mas é acima de tudo a punição do pecado. Punição esta imposta por Deus.
É a ação pela qual Deus se retira do homem com todas as suas bênçãos de vida e felicidade e o visita com a sua ira. Ele morreu. Pensou isso? João tinha dito lá no verso número 1 que ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas ele morreu. Não apenas morreu. Quarto estágio da sua humilhação, ele foi sepultado. Queridos, descer ao pó é descrito na Escritura como parte da punição do pecado. Ser sepultado é ir para baixo, portanto, é ir para a humilhação. É no sepultamento de um homem que nós vemos o quanto ele é fraco, frágil, que ele não é nada. É quando ele baixa a terra e você vê, acabou. Você vê quem o homem ele é. O estágio da sua humilhação chega ao ponto dele descer a sepultura. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que sempre esteve controlando todas as coisas. Aquele que João diz, o escritor de Hebreus diz que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Aquele que a terra continua fazendo seu movimento, o sol vai, a terra gira, vem o sol, vem a lua, as estrelas, as galáxias, o universo. A Bíblia diz que ele desceu a sepultura. Se humilhou até no último estágio, por amor às nossas vidas pecadoras. Mas em terceiro lugar, não apenas o estágio da humilhação de Cristo, mas também da sua exaltação. O próprio apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, no mesmo capítulo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. A morte de Cristo foi a oferta pelo nosso pecado. Sua ressurreição é a prova de que a oferta foi feita. Quando ele morre pelo nosso pecado. Mas o Pai não deixa ele morto, o Pai o ressuscita. Porque o Pai diz o seguinte: sua oferta foi aceita. Você verá o fruto do seu penoso trabalho e sua alma ficará satisfeita. A sua ressurreição é a prova cabal de que a oferta dele pelo pecado foi aceita. Mas quem é o autor da ressurreição? A Bíblia atribui a ressurreição à Trindade, que estava trabalhando de forma conjunta. Eu acho isso muito interessante. Muito interessante. A quem é atribuída a ressurreição de Jesus? Em primeiro lugar, em João capítulo 10, verso 17, verso 18, o próprio Jesus já atribui a si mesmo a ressurreição. Ele diz o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a assumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Ele está dizendo que ele mesmo é o autor da ressurreição. Mas quando a gente lê lá em Romanos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a ressurreição tem outro autor. Lá em Romanos capítulo 6, no verso número 4, diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, por quem? Pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, quem é o autor da ressurreição? Jesus ou o Pai? Mas tem mais uma figura aí. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, no verso 11, o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha só que coisa magnífica. O Filho, o Pai e o Espírito. A mesma obra atribuída aos três. E os três trabalhando de forma conjunta. O Deus triuno. O Deus é uma essência, mas que se manifesta em três pessoas. A Trindade trabalhando em conjunto na ressurreição. Pode passar aqui. Há três fatos interessantes, o colega também está falando aqui de fato, né, que corroboram em favor da ressurreição. Que não é loucura nós pensarmos na ressurreição. Pelo menos três fatos nós podemos pensar a respeito da ressurreição. Em primeiro lugar, a mentira dos judeus. Que pode me dizer aqui, por exemplo,
Quando Jesus é morto, né, sepultado, depois de 3 dias começa o alvoroço, ele ressuscitou. O que os sacerdotes fazem? O que ele conta? Qual a história? O quê? Roubaram o corpo. Roubaram o corpo. Os discípulos vieram aqui e roubaram o corpo. Mas essa história não faz sentido nenhum. Não tem nexo nenhum. Pensa bem. O mestre deles já havia morrido. Acabaram de morrer. Eles estavam com medo. Eles estavam dispersos. Os soldados estavam lá tomando conta do sepulcro. Eles mandam... Quem é a testemunha do roubo? Os soldados. Né? Eles dizem o quê? Os soldados estavam o quê? Dormindo. Se os soldados estavam dormindo, como que eles viram alguém roubar o corpo? E se eles estavam acordados, eles já eram soldados romanos já altamente preparados, por que eles não impediram 12 pescadores de roubar o corpo? E mais, como que eles rolaram uma pedra de toneladas que ficava na porta do sepulcro e os soldados não acordaram? É mentira. Não tem um significado. As mulheres, é o segundo ponto. Quando Jesus ressuscita, para quem aparece primeiro? Quem são as testemunhas mais importantes da ressurreição? As mulheres. Maria Madalena. Você sabia que naquela época o testemunho de mulher não era nem aceito no tribunal? Não era aceito. Se isso fosse uma história inventada ou elaborada pelos apóstolos, eles nunca iriam colocar no texto sagrado que eles apareceram para uma mulher. Se isso ia fazer parte de uma trama, de uma armação, não seria uma mulher que seria apresentada como testemunha, e ainda mais de uma mulher de uma vida pregressa não muito boa. Terceiro lugar, os apóstolos. Pense bem, ficaram 12 apóstolos. 11 morreram com o quê? Com Marte. Um teve a cabeça cortada, um morreu crucificado de cabeça para baixo, outro foi jogado de cima do templo, outro foi morto à espada. Querido, agora pensa bem. Você contou uma mentira. Você começa a sofrer, passar um monte de coisa sobre aquilo. No primeiro aperto, você vai fazer o quê? Você vai entregar. A delação premiada está aí, ó. Qualquer apertozinho o cara está entregando. Agora, os 12 morreram. Quem morreu melhorzinho foi João, lá numa ilha isolado. Os 11 morreram mortes terríveis e trágicas. E todos eles se manteram firmes. Ele ressuscitou. Eu vi. Eu vi. Não é apenas questão de fé. Faz sentido entendermos a história e relacionarmos a história e reconhecermos que pela autoridade, pelo poder do Pai, Deus o exaltou, o ressuscitando dos mortos, e nós podemos estar seguros e firmes de que Ele está sentado à direita de Deus e Ele é a garantia da nossa salvação. A ascensão. Atos capítulo 1, verso 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. A ascensão é a subida de Jesus para o céu. A ascensão está entre os aspectos da exaltação de Cristo, porque representa a restauração da glória que ele tinha com o Pai desde antes dos tempos eternos. Lá em João 17, quando ele ora a oração do sacerdotal, qual é um dos pedidos que ele faz ao Pai, ao Senhor? Senhor, restaura aquela glória que eu tinha contigo antes dos tempos eternos. Quando ele sobe ao céu, ele deixa esse corpo humano frágil para voltar ao seu lugar, para assumir sua posição de autoridade. Em terceiro lugar, as partes da exaltação de Cristo, o assentar à direita de Deus. Em Atos capítulo 2, verso número 33, diz que, exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis.
É interessante que essa expressão, a direita de Deus, não deve ser entendida de forma literal. Né? Não significa que Cristo, né, tem um trono lá que o Pai está e Cristo está sentado lá. Isso não é um sentido literal, isso é um sentido figurado. Né? É uma figura que deve ser entendida de modo espiritual, de que ele está assentado à destra de Deus. E estar assentado à destra de Deus significa estar assentado à destra do rei, significa estar em posição de honra, significa participar do governo, da glória e da honra e da glória do rei. Significa governar com ele, estar sentado à destra do rei. Segura aí, queridos. Já passou. Mas ele voltou. Não sei quem já viu ali. Quem aqui sabe qual é a passagem, o versículo do Velho Testamento mais citado no Novo Testamento? Sabe? Qual é o versículo do Velho Testamento que mais aparece no Novo Testamento? Que mais vezes aparece no Novo Testamento? Salmo 110, verso 1. Pode passar. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse era um salmo de Davi que os judeus entendiam claramente que dizia a respeito do Messias. E os apóstolos, eles citam ele constantemente, quando eles estão falando a respeito de Jesus, quando eles estão falando a respeito da obra do Messias, eles falam que ele é aquele que está sentado à direita do Pai. Então, quando diz que ele está sentado, significa que ele foi colocado em posição de autoridade. Que ele está no governo não somente da igreja, mas que esse Jesus, que foi morto e sepultado, que o Pai ressuscitou, recebeu posição de honra e autoridade. E ele também governa o universo. Em quarto lugar, estado de exaltação de Cristo. Nós estamos acabando, Pedro. Então vamos acabar. A volta física de Jesus. A sua volta vai ser o ápice da sua exaltação. Essa sua volta vai ser totalmente diferente da primeira. Lucas registra em Atos que assim como os discípulos viram Jesus subindo ao céu, ele há de vir. Só que ele veio como cordeiro. Ele vai voltar como leão. Ele veio como servo. Mas agora ele vai voltar como rei. Ele veio para salvar. Mas agora ele vai voltar também para julgar. E a vinda dele, a sua segunda vinda, vai ter dois propósitos. Em primeiro lugar, pode passar, salvar os justos. Como diz lá em João capítulo 14, no verso número 1 e no verso número 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, ele vai vir para quê? Para nos levar para a casa do Pai. E ele vai vir para que nós estejamos com ele para sempre. Mas vai ter dois lados. Assim ele vai voltar para os justos. Mas de outra maneira ele vai voltar. Ele vai voltar também para retribuir os ímpios os seus pecados. Então dirá o rei, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Sua exaltação, sua ascensão, sua ressurreição, sua ascensão e a sua volta, que será vista de todos, por todos, em majestade e glória. E a Escritura diz, até por aqueles que o transpassaram. Em último lugar, para nós terminarmos, vou falar rapidamente sobre os ofícios de Cristo. Os 3 ofícios de Cristo que Cristo cumpre, em que ele se manifesta. Em primeiro lugar, o ofício de profeta. Em Deuteronômio capítulo 18, no verso número 15, diz o seguinte: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis. É interessante pensar o seguinte, que todas as 3 grandes religiões monoteístas do mundo, têm uma interpretação diferente dessa passagem. E todas elas têm essa passagem como essencial para a sua questão de fé. Né? Quais são as 3 principais religiões monoteístas do mundo? Cristianismo,
O judaísmo e o islamismo. São aqueles que confessam apenas um Deus, monoteístas. E todos eles usam essa passagem. Todos eles. Só que para o judeu, esse profeta aí do qual Moisés está falando, esse profeta do qual Moisés está testemunhando aí, ainda não veio. Para o muçulmano, esse profeta aí já veio. Esse profeta aí foi Maomé. Se você perguntar para um muçulmano sobre o texto bíblico, ele vai dizer que esse texto aí falado de Maomé. Só que nós entendemos que essa profecia de Moisés se cumpriu em Jesus Cristo. Se cumpriu no nosso Salvador. Ele era o profeta. E qual era a marca de um profeta? O que o profeta fazia? O profeta era aquele que falava a palavra de Deus. Era aquele que falava a palavra de Deus. E lá em Hebreus capítulo 1, no verso número 1 e no verso número 2, diz que, havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o profeta de Deus. Ele é aquele que é a palavra de Deus. Ele é aquele que falou e que testemunhou a respeito de Deus. Mas ele não é apenas o profeta, ele também é o sacerdote. Em Hebreus capítulo 1, no verso número 1 e no verso número 2, diz, Hebreus capítulo 10, verso número 25, diz o seguinte, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da confissão de Jesus. Quem era o sacerdote? O sacerdote, ele era o representante do homem junto a Deus. Ele era aquele que representava o homem junto a Deus. Ele tinha o privilégio de se aproximar diante de Deus para falar com Deus em favor do povo. Cristo é o nosso sacerdote. Foi ele que se colocou entre nós e Deus. Ele é o nosso sacerdote, nosso mediador diante de Deus. Só que ele não é apenas o nosso sacerdote, ele é um superior sacerdote. Um superior. Pode passar aqui. Em Hebreus capítulo 10, no verso 11 e no verso 12, diz o seguinte: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca mais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele não é apenas o sacerdote, não, ele é um superior sacerdote, porque os outros sacerdotes, eles tinham necessidade de oferecer todos os dias um novo sacrifício, mas o de Cristo não é necessário. Não é mais necessário de oferecer um novo sacrifício, porque o seu sacrifício foi um sacrifício perfeito. Nele não havia culpa, nele não havia pecado. E o seu sacrifício foi um sacrifício de valor infinito, porque ele era o próprio Deus. Por isso, sacrifício mais algum precisa ser repetido. O sacerdote, ele foi representado como morrendo no nosso lugar, mas hoje ele continua também na sua posição de autoridade, de sacerdote. Ele continua agindo como sacerdote, como um intercessor diante de nós, por nós. O sacerdote era aquele que intercedia diante de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, no verso 33, diz o seguinte: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Escuta o que eu vou te dizer agora. Isso é muito interessante. Se o sacrifício de Jesus não pode ser desprezado, a oração de Jesus também não pode ser desprezada. A Bíblia diz que ele está assentado à direita do Pai e ele está intercedendo por nós. Seu sacrifício não foi desprezado, a sua oração também não é desprezada. É interessante pensar quando Jesus estava lá diante do túmulo de Lázaro. Pode passar aí, querido. Lá em João capítulo 11, no verso 41 e no verso número 42, quando Jesus manda tirar a pedra e ele ora ao Pai pedindo a ressurreição de Lázaro. Aí daqui a pouco ele para, ele termina de orar e ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, sempre.
mas eu falei por causa da multidão presente. Ele diz: Pai, tu sempre me ouves, sempre. Não existe uma oração do filho que não é respondida. Não existe uma oração do filho que não é atendida. E deixa eu te falar uma coisa: se você é um servo de Cristo Jesus, um salvo em Cristo Jesus, Ele está intercedendo à direita do Pai por você, e a sua oração está sendo ouvida, a sua oração vai ser entendida, a sua oração vai ser respondida. Por isso que Ele disse: as ovelhas que o Pai lhe deu jamais se perderão. Porque é impossível que uma oração dele não seja atendida pelo Pai, querido. Não seja respondida pelo Pai. E se Ele está orando por você, intercedendo por você, tenha certeza que a oração dele vai ser respondida em seu favor. Amém. Em último lugar, para nós encerrarmos, Ele é o Rei. Lucas capítulo 1, verso 33. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O reinado de Cristo, pode passar aqui, ele é espiritual. E isso acontece em 3 aspectos. Em primeiro lugar, é espiritual porque ele reina nos corações. Não é um reinado físico. Ele é rei, reina nos nossos corações. Em segundo lugar, é espiritual porque o fim do seu reinado é espiritual. O fim do seu reinado não é que nós venhamos governar todas as coisas aqui, mas o fim do seu reinado é a nossa salvação. Em terceiro lugar, o seu reinado é espiritual porque ele não é administrado pela força, mas pelo seu espírito e pela sua palavra. Napoleão Bonaparte, que foi um grande estadista, um grande conquistador interno, ele dizia o seguinte: que eu nunca conheci e nunca vi uma pessoa como Jesus, que governa tamanho exército, que mobiliza tantas pessoas, que ao dito da sua palavra milhões de pessoas estão dispostas a dar a vida por ele, sem levantar uma espada, sem levantar uma arma, sem fazer guerra, somente governando pelo poder da sua palavra e do seu amor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Queridos, Cristo ele é o centro das Escrituras. Quero terminar aqui. De maneira que nós, quando lemos a Bíblia, e é muito importante essa reflexão nossa sobre Cristo, nós precisamos ler a Bíblia entendendo que todas as passagens da Bíblia falam de Jesus e apontam para Jesus. Se você lê uma passagem da Bíblia e você não encontra Cristo de alguma maneira nessa passagem, você está lendo a Bíblia errada. Está lendo a Bíblia errada. Você já leu a Bíblia com criança? Não existe coisa melhor para aprender a Bíblia do que ler com criança. Te juro que você vai aprender mais lendo do que obra. Salmo de número 15. Quero encerrar com esse salmo. Meu último lá, o último, 46, né? 48. Não, tem mais um para a continuação do salmo, 47 tem. Eu chego em casa tarde e a minha filha sempre que está me esperando em casa. Eu não dormo quando eu não chego. Quando a gente chega, a gente lê a Bíblia e a gente ora. E nós estamos lendo o livro dos Salmos há algum tempo, eu e ela. Eu estou sempre aprendendo com ela. E há algum tempo atrás nós estávamos no Salmo 15 e nós fomos ler o Salmo de número 15. Vamos ler esse salmo junto? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura no próprio não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Aí eu li esse salmo para meu filho, e sempre que eu termino o salmo, eu falo para ela brevemente o que significa, e lá estou eu, acabei de ler com ela, e eu passei uma grande vergonha, que terminou esse salmo. Eu fui querer dar uma lição moral na minha filha. E falei para ela: filha, olha o que diz aqui.
Senhor, quem entrará no teu santo monte? Quem é, filho? Vou te mostrar. É o que não mente, é o que não faz falsidade, é o que não faz isso, que não faz aquilo, que não faz aquilo outro, que não faz aquilo outro, que não faz aquilo outro. Eu queria falar. Terminei, ela olhou para mim e falou assim para mim: mas pai, só existe uma pessoa assim, Jesus. Fala dele. E eu olhei para ela e falei assim: é verdade, você não é salvo para fazer isso. Você é salvo por confiar naquele que fez tudo isso para salvar as nossas almas. Porque ninguém pode ser salvo por fazer tudo isso. Nós somos salvos por aquele que fez e cumpriu a sua palavra e obedeceu no nosso lugar e estendeu o seu favor a nós pecadores, Jesus Cristo. Queridos, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o princípio e o fim. O alfa e o ômega é a nossa salvação. É aquele em quem nós estamos seguros e é aquele com quem viveremos por toda a eternidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos. Só Ó Pai, nós te agradecemos. Te louvamos e te bendizemos por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu esteve entre nós. Fica conosco, Senhor. Não somente hoje, mas durante toda a eternidade. Que o amado das nossas almas, Jesus Cristo, Pai, possa, Deus, cada dia, Senhor, se manifestar a nós, em sua graça, em seu amor, em seu poder, Deus. Que nossos corações sejam dele para todos sempre. Obrigado por todas as coisas. Em nome poderoso de Jesus, nós oramos, Deus. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Graças a Deus.